Vamos de novo? É impossível, mas Deus faz. Amém. Deus faz, meus irmãos. E Deus vai continuar fazendo. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem baseada na história de uma mulher muito interessante. Outra mulher também. Estou pregando só sobre mulher, né, gente, ultimamente. 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 20. Então eu vou fazer uma leitura, talvez possa parecer um pouco rápido, talvez uma leitura no 1,5, porque são muitos versículos, mas é muito importante que você preste atenção no texto que vai ser lido, porque aqui já vai ter muito da história, aqui já tem a história e já vai ter muito daquilo que a gente vai compartilhar nessa noite, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao 20. E eu falei para vocês acharem, e eu não abri a minha Bíblia, né? Faz assim, ei pastor, faz aí, ei pastor. E eu não tenho esses negócios aí não, viu? HH, TDH, essas coisas, não tem. Tem não. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai estar embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu,
Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: eu o pedi ao Senhor. Quantos podem dizer amém? É verdade que vez ou outra nós nos deparamos com situações que aos nossos olhos elas parecem que são realmente impossíveis de acontecer. Alguém deve ter ligado sem querer, não? Verifica aí, por favor, gente. Verifica aí, por favor. Alerta Amber. Mas, enfim, nós temos que reconhecer que muitas vezes isso acontece. E na vida de todo mundo, vez ou outra, surge uma situação que as coisas parecem que realmente elas são impossíveis de acontecer. Então pode ser, de repente, como nós lemos aqui, né, nós acabamos de ler na história de Ana, pode ser um casal que não pode ter filhos, pode ser uma doença grave, pode ser alguém que foi parar num leito de hospital, pode ser um casamento que de repente parece que já está arruinado, que já não tem mais solução. Podem ser também aquelas expectativas frustradas. Você sai do seu lugar, da sua zona de conforto, buscando algo melhor, né? Buscando os seus sonhos, buscando as suas realizações, e nada acontece. Então, as frustrações, o excesso de negativas ao longo do tempo, isso vai também trazendo para nós uma ideia de que, não, as coisas são muito impossíveis de acontecer, pelo menos para mim. Vai talvez gerando em nós aquela sensação de que, não, isso aí é para todo mundo, mas isso aí não é para mim. Todo mundo pode ser feliz, mas eu não nasci para ser feliz. Todo mundo pode conquistar as coisas, mas eu nasci para ser um pobre coitado mesmo. Todo mundo pode ter realizações, todo mundo pode subir de nível, todo mundo pode evoluir, mas eu não sei, parece que tem alguma coisa sobre a minha vida que me impede. Então a gente chega a pensar esse tipo de coisa. A gente chega a pensar que as coisas boas da vida não são para nós. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui já chegou a pensar assim? Só que a história que nós lemos, a história de Ana, ela nos mostra uma pessoa perseverante. A história de Ana, ela nos mostra uma pessoa que não desistiu de clamar a Deus até que Deus mudasse a sua sorte. A Bíblia diz para nós que era de ano em ano todas as situações que ela passava, toda a perseguição que ela sofria, toda a chacota da qual ela era vítima, tudo era de ano em ano, de ano em ano, e de ano em ano ela orava, de ano em ano ela clamava, de ano em ano ela pedia, e nada, meus irmãos, a gente viu, nada acontecia. Então, eu acredito que Ana compreendia muito bem que tem coisas na vida que parecem que são impossíveis, mas ela experimentou o outro lado da moeda,
que é onde Deus faz. Quantos aqui já se pegaram chorando por alguma situação que parecia insolúvel? Quantas vezes você sozinho, sem ninguém, começou a se lamentar e a se desesperar e a pensar assim, não, eu desisto disso. Às vezes a gente acha que os nossos sonhos morreram. A gente decreta a morte dos nossos sonhos muitas vezes. A gente decreta o não cumprimento, a não vinda do nosso milagre. A gente fala, não, isso não vai acontecer. Não, esse sonho não vai se realizar. Não, não vai dar para chegar lá, não vai dar para alcançar isso. Nós fazemos isso. Mas a história que nós lemos hoje, a história de Ana, ela traz para nós um grande exemplo. E nós vamos ver agora o que o exemplo de Ana tem para nos ensinar. Eu queria que vocês voltassem comigo lá no versículo 2, onde está escrito que Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Que nome, hein? Tem alguma Penina aqui? Não? Tá aí uma boa opção, viu? Para a próxima filha, quem tiver aí. Penina tinha filhos. Ana, porém, Ana não tinha filhos, meus irmãos. Ana era uma mulher estéril. Ano após ano ela vivia o mesmo ciclo de frustração, porque uma gestação dura o quê? Dura praticamente 1 ano, né? 9 meses e não sei quantas semanas, 42 semanas. Não sei fazer essa conta, meus irmãos, eu não entendo isso. 42 semanas, 40, às vezes nasce de 36, 37, mas 9 meses 9 meses é o acordo mundial que a gente tem, né? Então, é praticamente 1 ano. Então, de ano em ano, ela vivia esse ciclo da frustração. Era oração, era desejo, expectativa, e era o quê? Negativa. Ela ia fazer o teste, era negativo. E ela perguntava a Deus, e era o silêncio. Não tinha resposta, não tinha esperança. E ela vivia uma esterilidade, meus irmãos, que no caso dela, assim como muitas vezes no nosso caso, não é só uma esterilidade que pode ser física. Ela vivia também uma esterilidade espiritual. A Bíblia está falando que essa mulher, ela estava assim, amarga de alma. Ela já estava com a alma amargurada. Ela vivia uma esterilidade emocional, porque a Bíblia conta para nós, da forma que a Bíblia coloca para nós, a gente pode dizer, com o conhecimento que a gente tem hoje, de psicologia, essa mulher, ela estava numa profunda depressão. Ela não conseguia nem falar, ela já não conseguia nem orar. Você imagina, ela estava lá só mexendo a boca, estava saindo, a oração dela era só do coração, porque a boca dela, ela só mexia a boca, mas não saía nada. Não tinha, já não tinha mais nada para tirar, não tinha mais nada para extrair dali. Era uma alma quebrada, uma alma completamente desfacelada. Então, ela tinha uma esterilidade que não era só no seu corpo, era uma esterilidade nos seus relacionamentos. Ela não se dava bem com a outra esposa do seu marido, e nem é que, né? Quem é que vai se dar bem com outra esposa do marido, né? Mas aqui a gente está falando de uma outra época, né, meus irmãos? Aqui a gente está falando de uma outra época, de uma outra cultura, é uma outra realidade. Mas deveriam viver em harmonia ali, mas não existia harmonia. Não existia. Quem sabe, a Bíblia fala que Eucana, ele amava a Ana, mas quem sabe como era o relacionamento dos dois? Com Ana tão triste o tempo inteiro, com Ana em depressão o tempo todo, talvez amuada o tempo todo, e nada satisfazia ela, nada agradava ela. Então essa mulher, ela vivia uma seca também nos seus relacionamentos, meu irmão. Então isso acontece na vida de muitas pessoas. É uma cura que nunca vem, é um milagre que nunca acontece. Você consegue se ver nessa situação? Você consegue se ver sustentando-se durante muito tempo, durante uma longa caminhada, ano após ano, na mesma situação que Ana estava?
Agora olha só que coisa interessante, porque nós vemos através da história dela, que está registrada na Bíblia Sagrada, que ela não desistiu. Essa mulher, meus irmãos, ela não desistiu. E quantos de nós, na primeira barreira que enfrentamos, nós desistimos? Quantos de nós, nas lutas repetidas, nós acabamos abrindo mão de lutar, abrindo mão de guerrear? Quantos de nós abrimos mão dos nossos sonhos? Abrimos mão de viver um milagre? Quantos de nós deixamos que o medo seja maior do que a nossa fé, sabe? Quantos de nós deixamos que essas coisas negativas dominem os nossos pensamentos e tenham controle sobre nós, substituindo a nossa fé e substituindo a nossa esperança? Quantos de nós desistimos por acreditar que existe algo que nos limita? Essa mulher tinha uma limitação literal, ela não podia ter filhos, mas ela não desistiu de pedir a Deus. O que ela pedia a Deus? Aquilo que ela não podia ter, mas ela sonhava. Ela pedia filhos, ela era específica, ela chegava diante de Deus e falava: Deus, eu não posso, mas é isso que eu quero. Qual é o sonho, meu irmão, que já nasceu no seu coração e você falou assim: não, isso é impossível de eu realizar? E talvez você não tenha, sabe, tido a ousadia, tido nem a coragem de ir diante de Deus pensando assim: não, eu sou muito limitado para alcançar isso. Eu tenho um passado que me condena. Não vai dar certo não, porque eu não estudei o suficiente, porque eu não fui bom o suficiente quando era para eu ter sido. Eu não construí os relacionamentos que eu precisava, eu não fiz aquele network adequado. Quantas vezes, meus irmãos, nós começamos a pensar nas nossas limitações e isso nos frustra e faz a gente desistir dos nossos sonhos. E a gente se limita por falta de recursos, falta de talento, a gente acha que não tem talento. Eu desisti do sonho de cantar, mas nesse caso está certo, que eu não tenho talento, é só a vontade. Ele limitou, mas esse era sonho lá de criança. Mas a gente se limita, meus irmãos. A gente se limita. Às vezes a gente pensa que faltou oportunidade. Às vezes a gente pensa: poxa, não tem ninguém para me ajudar. E aí a gente vai se limitando. Quantos casais nos dias de hoje vivem problemas de infertilidade? Se você for ver como que está a situação de hoje em dia, pode ser que seja porque hoje em dia é mais divulgado. Mas pode ser também que tenha a ver com a alimentação, e é isso que os especialistas falam. A alimentação mudou, o ritmo mudou, o sono, tem um monte de coisa. E hoje nós vivemos num índice de infertilidade entre casais muito alto, infertilidade literal. Agora tem muitos casais que vivem uma infertilidade que ela é metafórica. É uma infertilidade no seu relacionamento, porque é como se, daqui já não vai sair mais nada de bom. Esse relacionamento já não vai produzir mais fruto nenhum. Então, existem situações que são muito parecidas com essa. Existem situações que fazem a gente pensar: isso aqui já deu o que tinha que dar. E quantas vezes nós paralisamos os nossos projetos, nós abrimos mão do nosso chamado, aquele chamado que Deus tem para nós, aquele chamado que Deus colocou no seu coração. Quantas vezes nós paralisamos tudo isso, porque nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos limitados. Mas nós estamos aprendendo hoje, através da história de Ana, meus irmãos, que o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós estamos aqui hoje à noite reunidos adorando, nós aprendemos que o nosso Deus, Ele não é um Deus limitado. O nosso Deus, Ele não é um Deus que se limita pela nossa limitação. Muito pelo contrário, meus irmãos, a impossibilidade humana, ela é um campo perfeito para a ação milagrosa de Deus, para o agir improvável de Deus. Portanto, não desista dos seus sonhos por causa das suas limitações.
Essa é a primeira lição que nós extraímos do texto de hoje. Não desista dos seus sonhos por causa das suas próprias limitações. Mas a história de Ana nos conta também, ali no versículo 6, que ela vivia uma situação muito constrangedora. Ela vivia uma situação muito ruim, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Penina tinha que ter esse nome. Penina a provocava. Penina provocava Ana excessivamente, com a intenção de irritá-la. Ela cutucava assim para ver sangrar mesmo. Ela falava para atingir mesmo o coração, para afligir realmente a alma. Sabe, era intencional, era uma maldade, meus irmãos. Era uma coisa assim muito cruel. E a dor de Ana, ela era multiplicada por causa da crueldade da Penina. E Penina, meus irmãos, representa tudo aquilo que tenta matar a nossa esperança com palavras. Pode ser uma pessoa que todas as vezes que você chega para conversar alguma coisa, para trazer um projeto, ela fala assim, isso aí não vai dar certo não. Não, desiste disso aí, não, eu tentei já e não consegui. Penina pode ser aquela pessoa que sempre te coloca para baixo, que sempre fala assim, não, você tinha que estudar mais para você conseguir, você está achando que vai ser fácil assim? É aquela pessoa que sempre, sabe, te lembra dos seus erros do passado, que fala assim, mas também o que você queria? Olha o que você fez lá, você queria estar vivendo o que aqui agora? Então, todas aquelas vozes, sabe, externas que vêm tentando nos diminuir, tentando nos colocar para baixo, tentando nos oprimir. Mas também podem ser aquelas vozes internas que vêm tentando trazer aquilo que nós acabamos de ver na primeira lição, vem tentando trazer as nossas limitações à flor da pele, vem tentando colocar mais limites em nós, vem tentando impor mais barreiras entre nós e os nossos sonhos, entre nós e os nossos milagres, aqueles bloqueios mentais, aquelas correntes internas, aquela guerra que nós vivemos, a guerra da mente. Então Penina, ela pode ser tudo isso, a pessoa que te zomba, a pessoa que fica te comparando o tempo todo, fazendo comparações, querendo diminuir você, te ferindo. Mas tem uma coisa que a gente está aprendendo no texto que a gente leu hoje aqui, e a gente está aprendendo que não há Penina que seja capaz de matar aqueles sonhos que foram plantados por Deus. Se tem um sonho que está no seu coração, e esse sonho foi plantado por Deus, podem vir vozes contrárias, podem vir pessoas mal intencionadas, pode ter até aquela voz interior dizendo assim, você não é capaz, você não dá conta, não compensa não, aquela vozinha que vem, compensa não, pode vir, mas aqueles que têm sonhos que foram plantados por Deus, jamais serão vencidos pelas peninas da vida. É por isso que você e eu, nós não podemos ficar dando ouvidos a essa voz, sabe? A Bíblia não mostra Ana respondendo Penina em nenhum momento, você pode procurar. Ela não vai mostrar a Ana retrucando. Fala, eu não posso ter filho, mas eu posso te dar um soco. A gente não vê. A gente não vê ela fazendo isso em nenhum momento. A gente não vê ela revidando. A gente vê ela em silêncio e ela sofrendo. Então o que a gente entende que ela fazia aqui? Porque a gente vê a Bíblia falando que ela orava, que ela levava diante do Senhor. Então ela ficava em silêncio, ela não revidava a zombaria, ela não revidava as vozes contrárias, não, o que ela fazia? Ela levava
tudo para o melhor lugar que você pode levar as suas aflições, que você pode levar o seu sofrimento, que você pode levar as acusações que fazem contra você. Ela levava tudo diante do altar do Senhor, e era lá que ela despejava tudo. Era lá que ela derramava as suas frustrações. Era lá que ela abria o seu coração. Ela ia em silêncio e só abria a boca para falar com Deus. Ela ficava em silêncio, ela não se preocupava em responder os acusadores. Ela só se preocupava em se comunicar com Deus, porque essa mulher, ela tinha um relacionamento com Deus. Essa mulher, ela tinha intimidade com Deus. E meus irmãos, o silêncio daqueles que têm intimidade com Deus fala muito mais alto do que as vozes daqueles que querem o seu mal. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quem dá ouvidos a provocações acaba se distraindo. Mas quem foca, meus irmãos, na oração, esse permanece. Pode passar 1 ano, passar 2 anos, passar 12 anos, e vai de ano em ano. Ele permanece, porque ele está conectado com uma fonte inesgotável de graça e de misericórdia, que te sustenta dia após dia e te ajuda no seu caminhar. E é por isso que nós aprendemos aqui com a história dessa mulher, que nós não devemos desistir dos nossos sonhos por causa de críticas ou provocações. Então eu quero falar isso diretamente a você hoje. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu milagre por causa das vozes contrárias, por causa das oposições, por causa das provocações ou até mesmo por causa das críticas que você pode vir a receber. Não desista dos seus sonhos. Mas há uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto, e a Bíblia vai nos contando, todos os detalhes daquilo que estava acontecendo, e a gente vê que há um determinado momento que a Bíblia narra para nós que Ana, subindo à casa do Senhor, depois no caminho ali, sofrendo aquela perturbação de Penina, a Bíblia diz para nós, no versículo 7, que ela chorava e ela não comia. A outra está provocando, e a outra estava lá comendo. Aí ela estava sendo provocada, ela estava sofrendo e, para piorar, não comia. Uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer, que é comer. Ela não comia, não tinha vontade. Talvez ela colocava qualquer tipo de comida na boca e já não tinha gosto. Tem momento que a gente está tão triste, que não tem comida de mãe, de vó que, pareça ter sabor. E a Bíblia diz para nós que então o marido dela, Eucana, virou para ela, vendo que ela estava triste, vendo que ela estava chorando, e o que ele fez? Ele perguntou para ela assim: Ana, por que você está chorando? Por que você está com o coração triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha só, essa era a pessoa que mais amava a Ana, tá? Está aqui no texto sagrado. Ele dava a porção dobrada para ela porque a amava. Mas mesmo com todo o amor que ele tinha por ela, ele não era capaz de entendê-la. Ele não era capaz de entender o sofrimento dela. Ele não era capaz de entender o que ela estava passando, por mais amor que ele tivesse. Ele começa a questionar: por que você está chorando? Por que você só fica triste? Como é que vocês acham que ela recebia aquilo? Será que ela não recebia aquilo como uma cobrança a mais?
como algo que ia só piorar a tristeza dela, só fazê-la chorar mais. Mas ele não fazia por maldade, meus irmãos, não. Ele amava ela. Ele fala, será que eu não sou assim, melhor para você do que 10 filhos? Com todo o amor que ele tinha por ela, ele não conseguia entender o sofrimento dela. E ele não conseguia compreender a necessidade dela. Quem já precisou de alguém durante um período de muita baixa emocional? Quem aqui já passou por um período talvez de uma tristeza profunda ou uma depressão? Sabe o que é? Você não encontrar socorro nem mesmo naquelas pessoas que mais te amam. Nem mesmo o seu ciclo mais íntimo ser capaz de te ajudar. E isso vai te colocando num cerco assim tão fechado de isolamento que é muito difícil de escapar. Somente Deus para fazer algo, somente Deus para tirar você daí. Então a Bíblia está mostrando para nós que nem o marido dela entendia, nem o marido dela compreendia o que ela estava passando. Mas não era só o marido não, porque lá no versículo 14 a gente vê que o próprio sacerdote, o líder religioso, ele achou que ela estava bêbada, achou que ela estava embriagada lá. Às vezes nem o pastor vai entender o que você está passando. Às vezes nem o pastor vai ser capaz de entender o seu sofrimento. Nem os que te amam, nem o teu conselheiro, nem o teu psicólogo, nem o teu pastor, nem ninguém. E isso acontecia com ela. O marido não entendia, o sacerdote não compreendeu o que estava acontecendo com ela, o que estava passando com ela, e pior, ainda julgavam ela. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Já ouviu aquela história assim, nossa, mas eu te dou tudo. Não, mas eu te dou tudo. Isso tem muito entre relacionamentos de pais e filhos, né? Às vezes o pai distante, mas banca, faz tudo. E o que o filho quer não é o dinheiro. O que o filho quer é o relacionamento. E aí de repente na hora que a bomba estoura, o pai vira e fala assim, mas como é que você fala que eu não te amo, eu não te dou tudo? Porque não entende. E aí o homem não entende. O sacerdote não entende, ninguém entendia a dor dela, ninguém podia discernir a alma dela, e certamente ela se sentia ainda mais sozinha e o quê? Incompreendida. Você já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Você já se sentiu incompreendida alguma vez? Desejando alguma coisa, sonhando com alguma coisa, buscando alguma coisa, sabe? Esperando um milagre, ninguém entendia nada. Talvez um milagre no seu casamento e não tem a compreensão de ninguém, porque todo mundo está falando para você, não minha irmã, já desiste disso aí. Ah, se eu fosse você eu já tinha saído dessa. Talvez você está esperando seu filho voltar para os braços do Senhor, para os caminhos de Deus, e tem alguém que está assim, não consegue entender você e fala, nossa, mas eu não sei porquê, deixa ele viver a vida dele, ele já é maior de idade. Talvez é um desejo que você tem um desejo de realizar alguma coisa para a sua família, você quer uma casa, você quer um carro, você quer uma condição melhor, você quer uma família mais estável, sabe? Você quer uma vida financeira mais estabilizada, você quer algo que vai proporcionar um futuro melhor para os seus filhos, você está esperando que um milagre aconteça em alguma área da sua vida, com alguém que você conheça. Mas ninguém compreende pelo que você está lutando. Ana lutava sozinha. Tem batalhas que nós vamos passar a vida inteira lutando sozinhos. Mas se nós permanecermos, se nós continuarmos levando tudo até o altar de Deus, o Senhor vai fazer com que nós permaneçamos firmes, ainda que com as pernas abaladas, ainda que com a alma estremecida, o próprio Deus vai nos sustentar e vai nos fazer chegar mais adiante. Por isso que eu quero dizer para você, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar em Deus, não pare de levar a sua vida para o altar, não pare de fazer isso.
Não pare de fazer isso, ainda que os outros estejam olhando para você e não consigam enxergar aquilo que você sente. Ainda que eles não sejam capazes de acolher e de valorizar a sua dor. Porque Deus é quem vê as lágrimas que você não consegue explicar. Deus é quem ouve com clareza o coração daqueles que não conseguem nem sequer se expressar. Então a terceira lição que nós tiramos desse texto e dessa história de Ana é que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, mesmo que ninguém nos entenda. Não desista do seu milagre, ainda que ninguém seja capaz de compreender pelo que você está lutando. Não desista, não desista. Ana não desistiu. Ela não desistiu. A Bíblia diz que o sonho de Ana, ele se encontrou com a vontade de Deus. Versículo 11 diz para nós assim, que durante a oração que ela fez, ela disse: Senhor, se o Senhor der à tua serva um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Aí lá no versículo 19, a Bíblia diz para nós assim: e o Senhor se lembrou dela. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E quando ela decidiu colocar o seu sonho à disposição de Deus, Deus então deu a ordem. E então Deus deu a ordem quando o sonho da Ana, ele se alinhou a um propósito eterno. E quando o sonho de Ana se alinhou a um propósito eterno, o impossível aconteceu. Glória a Deus porque nós vemos isso. Glória a Deus porque Deus nos dá esses exemplos. O versículo 20 vai dizer para nós: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Sonhos e milagres que parecem inconcebíveis se tornam realidade quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus. E é interessante porque não nasceu só Samuel, Ana teve outros filhos ainda. Depois que abriu a madre, a Bíblia conta que ela ainda teve outros filhos. Então a bênção, ela se multiplicou sobre a vida dela. O milagre se multiplicou na vida de Ana. Ana teve outros filhos. E esse primeiro filho, Samuel, ele nasceu como resultado de uma oração perseverante. Só que ele foi mais do que um filho. Ele foi resposta não apenas para alguém que queria ser mãe. Ele foi resposta para uma nação. Samuel foi resposta profética para uma nação. Então, meus irmãos, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de persistir, não tenha vergonha de prosseguir. Mas tem muito tempo e nada aconteceu. Mas sabem que eu estou orando por isso e até agora não se realizou. Mas estão dizendo isso de mim. Mas não sei o que está acontecendo ali. Meus irmãos, não se importe com isso. Não ligue para isso. Não foque nisso, foque em Deus. Foque naquele que pode transformar a sua vida. Foque naquele que pode trazer à existência as coisas que ainda não existem. Mantenha a sua atenção naquele que pode liberar uma palavra, não de maldição, mas uma palavra de bênção. Aquele que pode dar a palavra de ordem. Aquele que pode dar ordem aos seus anjos para trazer a você aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto deseja, aquilo pelo qual você está lutando.
procurando, aquele sonho que você tem, aquele milagre que você espera, sabe? Tudo aquilo que você tem aí dentro do seu coração, apenas faça aquilo que foi feito aqui, alinhe a sua vida com a vontade de Deus e veja o milagre acontecer, e veja o impossível se tornar realidade. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Você pode estar assim a ponto já de ver o que Deus está por fazer. Você pode estar assim a mais um passo de experimentar o que Deus está preparando para você. E Deus pode mostrar para você algo que é ainda maior do que você tem pedido para Ele, maior do que aquilo que você está imaginando que Ele pode fazer. Então não desista, não pare, continue clamando, continue buscando, continue colocando tudo isso diante de Deus, porque o que o Senhor tem para fazer vai muito além simplesmente de dar o que você e eu estamos procurando. O que o Senhor tem para fazer na sua vida e na minha vida pode ser algo que vai impactar nações, pode ser algo que vai abençoar muitas vidas, algo que vai trazer esperança, algo que vai trazer novidade para alguém. Então creia. O mesmo Deus que fez na vida de Ana é o Deus que pode fazer na sua vida e na minha vida. Aquilo que você não conseguia gerar até hoje, o Deus de Ana pode tocar você. O Deus de Ana pode tocar o seu ventre espiritual para você gerar filhos espirituais. O Deus de Ana pode tocar o seu ventre espiritual para que você seja capaz de produzir aquilo que você não conseguiu produzir até hoje na sua casa, aquilo que você não conseguiu produzir até hoje na sua família, aquilo que você não conseguiu gerar até hoje de renda para você, aquilo que você não conseguiu produzir até hoje nos seus relacionamentos, aquilo que você não conseguiu produzir até hoje no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional. Deus pode fazer, porque o mesmo Deus que esteve com Ana é o Deus que está conosco nos dias de hoje. E eu quero terminar trazendo você para uma reflexão. Quais sonhos você já deixou para lá? Quais são os milagres pelos quais você já parou de lutar? Quais são as realizações que você determinou? Foi você, não foi Deus, que você determinou. Isso já não tem mais como acontecer. Deus hoje está te convidando para crer novamente. Deus está nos convidando para que a gente volte a crer. Deus está nos convidando para que a gente volte a depositar nele a nossa confiança, a lançar sobre ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Traz de volta hoje aquele sonho que estava morto e coloca ele diante do Senhor. Traz de volta hoje aquela esperança que estava perdida e apresenta para Deus e diz assim: Deus, olha, essa aqui é a esperança que eu tinha, mas o Senhor pode ver, ela já está decompondo. Hoje é noite de apresentar tudo isso diante do Senhor. O sonho da tua família, teu sonho individual, aquilo que você espera. Vamos estar de pé nessa noite e vamos fazer uma oração. Com os teus olhos fechados, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer pela palavra que o Senhor traz para nós na noite de hoje. Senhor, eu sei que há alguém aqui neste lugar que já tinha perdido as esperanças. Senhor, eu sei que há alguém aqui nessa noite que
precisava receber uma palavra vindo do Senhor, uma palavra de esperança. Uma palavra para dizer, Senhor, que é necessário voltar a crer. Uma palavra para dizer, Senhor, não é hora de desistir. Uma palavra, Senhor, sendo liberada para dizer que para Ti não há nada que seja impossível, meu Deus. Uma palavra, Senhor, para nos trazer de volta ao Teu altar, Senhor. Para nos despertar o desejo por buscar mais em Ti, Senhor. Não nos homens, Deus. Não nos recursos da terra, mas no Senhor e nos recursos dos céus. Senhor Deus, em nome de Jesus, sela esta palavra, Deus, em cada coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha desatar, meu Deus, nós, na vida de pessoas aqui hoje, Deus. Que o Senhor venha liberar novidade de vida, Senhor.